Cristina Tavares, aqui na nossa fanpage. Excelente programa, valeu. A Milaime faz uma pergunta aqui, Moreira. A maioria de nós tenta fugir da realidade da vida. Vivemos uma vida mental, uma vida construída e controlada por nós o tempo todo. Como fazer para aceitar a vida real, que às vezes é muito vazia? Como passar a gostar da vida real, Rossano? Bem, há muitas ferramentas, né? Dá para fazer um seminário sobre isso, mas Verdade. eu vou sinalizar que a criatura precisa ter uma comunhão com o momento presente, precisa estar mais focada. Aprofundando um pouquinho, Cláudio, nas escrituras antigas, nas escrituras sagradas, no Antigo Testamento, há uma expressão que diz que Deus é aquele que é. Não fala que Deus é aquele que foi, nem aquele que será. Deus é aquele que é, no sentido de o presente. Deus é o eterno presente, o eterno agora. E é a melhor representação da consciência divina em nós, que é, né, o nosso eu profundo. A mente, ela mora ou no passado ou no futuro. Se eu estou muito no passado ou muito no futuro, eu não estou, vamos dizer assim, sentindo plenamente o momento presente. Então, a nossa proposta, o livro apresenta a proposta de exercitarmos o momento presente. Jesus falou disso. Ele falou do passado quando disse: quem toma do arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Olhar para trás é o passado. Ele disse também: não vos inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu cuidado, o futuro. Então, qual é a sinalização do mestre? O momento presente. Se eu estou aqui conversando com vocês, eu tenho que estar aqui o máximo possível. Então, exercitemos o momento presente. Vamos tomar um banho, sintamos a água, o sabonete. Tem gente que toma banho, mas fica perdida totalmente dentro das elucubrações mentais. E só sabe que tomou banho porque no final o corpo está molhado, senão ia ter dúvidas se de fato tomou banho. Vai se alimentar, foque no alimento, perceba o momento. Nós ocidentais estamos muito dispersos, fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E isso pode tirar justamente o nosso prazer existencial, de sentir a vida em sua plenitude. Então, a grande proposta, foquemos no agora. Deus é aquele que é o eterno agora. Quer comentar, Edson? Oi? Quer comentar sobre essa questão? Eu quero fazer um complemento. A gente tem que começar um processo de autoaceitação também. Você tem que se aceitar do jeito que você é e não aquilo que o mundo espera de você, né? Porque muitas vezes muitas pessoas vivem na ilusão, na verdade. Tentam viver para agradar as circunstâncias do mundo e tal, e esquecem de olhar para dentro de si. Você não pode falar melhor sobre isso, né? Ele deve ter um monte de gente lá no consultório dele com esse tipo de situação. Então, o convite que eu faço é o de conhecer, de fato, de se conhecer, de conhecer a doutrina. E eu queria recomendar para a nossa ouvinte, a Melaine, é isso o nome dela? Isso. Melaine, né? Que ela, sabe que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo que eu acho que é o Sede Perfeitos, tem o item 10, o homem no mundo. Eu acho fantástico essa mensagem e eu pediria que ela lesse essa mensagem e refletisse o que os espíritos indicam para você vivenciar no mundo com tranquilidade, com paz e não se deixar influenciar pelas circunstâncias e por sua mente, né? O Homem no Mundo, eu acho que de extrema importância para que seja lido e refletido. Agora, como é que vocês estão aí nesse período de pandemia, aí em Espera Feliz? Como é que afetou a cidade, a questão de comércio, seu próprio trabalho aí profissional, a Casa Espírita? Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, nós tivemos momentos assim de grande preocupação, né? E agora está um pouco mais tranquilo, já retomamos as atividades presenciais na Casa Espírita. Eu estava falando com o Edson em off aqui antes de começarmos. Nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade de Espera Feliz, comporta cerca de 150 a 160 pessoas e retomamos com um número de 38 lugares.
Nós coordenamos uma reunião aqui toda segunda-feira. A casa tem reunião todos os dias, é uma casa muito ativa. Envio um abraço para a nossa companheira Madalena, que é a presidente da Casa Espírita. Mas a cidade, Cláudio, esse ano, Espera Feliz passou aqui por uma grande tragédia. Houve uma grande enchente em Espera Feliz no mês de janeiro. E a cidade, o comércio foi profundamente afetado, muitas casas caíram, dezenas de casas foram destruídas, uma enchente histórica, nunca tinha acontecido uma enchente assim. E aí, na hora que começamos, né, o comércio começou a se harmonizar, veio a pandemia. Então, Espera Feliz, graças a Deus, assim, é um povo bom, é interior de Minas Gerais, Espera Feliz, próximo ao Pico da Bandeira, divisa com o Espírito Santo. E agora, aos poucos, as coisas estão melhorando, o comércio está voltando paulatinamente, né, as atividades. E o consultório, a coisa apertou mais ainda, porque se abrir horário 10 da noite, tem cliente, tem pessoas para serem atendidas. Como eu falei com o Edson antes, existe o coronavírus, mas nós temos que pensar que existe o vírus do medo, existe o vírus, entre aspas, o vírus, né? O vírus da solidão, o vírus da depressão. Isso tudo precisa ser observado, Cláudio. Sim. Porque não é só o coronavírus que mata, não. Verdade. Edson, a gente está no final já do programa, então para a gente fechar aqui o nosso assunto hoje, né? Mas fica aí para os ouvintes e telespectadores prosseguirem no estudo e na reflexão. De que forma a gente pode despertar aí a nossa consciência? Bom, primeiro, tendo a consciência, né, de que você não está no controle das coisas. O Rossano acabou de falar aí, enchente, depois vem o vírus. Tudo isso, na verdade, são coisas que vão acontecendo para fazer você repensar algumas coisas. Então, a primeira coisa é isso, você não está no controle absoluto de tudo. Aquilo que você tem condições de controlar, você tem que ter uma certa, como é que eu poderia dizer, harmonia, né, nas coisas. E principalmente você ter condições de perceber aquilo que te agrada, que não te agrada, aquilo que te faz feliz, que não te faz feliz. Aceitar a raiva, que a gente está tratando aqui hoje, como sendo um sentimento natural, não esconder que você sente isso. Porque se você só consegue trabalhar as emoções que você reconhece como verdadeiras. Se você não as reconhece, você engaveta lá, você vai fazendo de conta que não sente, e de repente você se sente uma pessoa infeliz no mundo sem perceber. E na verdade são essas emoções que você não está trabalhando. Eu vou insistir novamente, a doutrina espírita veio para nos libertar de uma série de conceitos, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de fazer esse processo de libertação. Então que a gente estude a doutrina, que a gente consiga de fato perceber que esse Deus é um Deus amoroso, ele não é um Deus que condena, que pune, não é um Deus a ser temido, né? Perceber que nós temos processos mediúnicos, todos nós, e aí descobrir com o que você está se sintonizando. Tudo isso é um processo de autoconhecimento, questão 919 do Livro dos Espíritos. Sua opinião, Rossano, como despertar a consciência? O caminho realmente é para dentro, né? Como o Edson fala, com tamanha lucidez. Por sinal, quero dizer que é uma alegria participar desse programa com você, Cláudio, que é um irmão de longa data, e com o Edson, que é uma das mentes mais lúcidas do nosso movimento espírita, é uma pessoa querida também. Olhar para dentro. Quando o indivíduo começa a observar o que pensa e o que sente, ele iniciou a sua própria libertação. Nós estamos muito identificados com o que pensamos. Nós estamos muito identificados com os processos automáticos, com os automatismos psíquicos. Quando o indivíduo olha aquilo que transita na sua praça mental, ele começa a se desidentificar e para de alimentar esses processos com a energia vital. Muitos pensamentos, muitos padrões mentais são alimentados energeticamente por nós, porque nós estamos muito identificados a isso. Então, a prática de observar, eu proporia, inclusive, a prática da meditação.
15 minutos por dia seria o ideal. E com sua licença, no nosso canal no YouTube tem lá 15 minutos de meditação para a pessoa fazer esse treinamento. Você pode começar com 5 minutos, com 10 minutos, para você ficar observando a sua respiração, sentir o seu corpo e ficar observando os pensamentos que vão transitar. A mente é um rio caudaloso que nos arrasta para o passado, nos arrasta para o futuro. Então, começar a se observar, estudando a espiritualidade, o livro dos Espíritos, as obras fundamentais do Espiritismo, conhecendo a lei divina, para sairmos também das mãos do medo. Porque quando realmente compreendermos que somos espíritos imortais, quando reciclarmos a nossa mente através do paradigma espírita, da existência desse Deus amoroso que o Edson comentou, da imortalidade da alma, da reencarnação, de todas essas diretrizes sublimes, nós também não ficaremos à mercê de emoções tão pesadas. Nós vamos aprender a gerenciar isso tudo e olharmos de fora e fazermos o melhor. Não estaremos à mercê das circunstâncias, ou seja, sairemos do controle das circunstâncias, sairemos do controle do mundo. Apenas para exemplificar, é uma história muito trágica, mas que esteve estampada aí no Jornal do País, mais especificamente na Bahia. Uma senhora estava no trânsito, dirigindo seu automóvel, quando o motoqueiro passou com sua namorada na garupa e arrancou o retrovisor do veículo. A senhora ficou enfurecida, a gente começou falando de raiva, né? E começou uma perseguição ao casal na moto. O casal não parou e ela foi perseguindo até que, em certo momento, a moto entrou numa rua sem saída. E a senhora foi com o automóvel e passou por cima do casal da moto. E, ao ser presa, a senhora foi identificada, era uma médica, estava deslocada ali diante daquele episódio, daquela circunstância. Naturalmente, a mente dela já era um copo transbordante. Quando o indivíduo arrancou o retrovisor ali, né, com a moto, esse copo transbordou. Ela ficou controlada pelos seus processos mentais. Quantos de nós fazemos tantas bobagens e depois que a poeira mental assenta, que saímos das mãos do controle dos pensamentos e das emoções negativas, é que nos damos conta. Então, aprendamos, enquanto é tempo, a observar o que pensamos e sentimos, a olharmos de fora e a não reagirmos intempestivamente. Aprendamos a agir e não a reagir.